Bem, boa noite. Essa noite nós vamos trabalhar juntos, aprender juntos sobre o que a gente chama na espiritualidade de cura. É muito interessante que, quando eu falo na unificação dos métodos, eu estou falando que a cura pelo Espírito, tanto na espiritualidade, quanto na Cabala, quanto no budismo, quanto no Islã, quanto na Umbanda, no Candomblé, método é o mesmo. É isso que a gente vai ver aqui. Interessante, as tradições são diferentes, mas todos clamam pela mesma coisa. A cura, no fundo, é feita clamando por Deus. Todos. Isso que foi o primeiro resultado de pesquisas que a gente faz. Foi pedido que eu preparasse um livro aqui da casa de Padre Pio sobre a cura, sobre a cura espiritual, principalmente sobre a materialização, que tem cura. E eu estou há um ano trabalhando e fiz várias pesquisas, já tinha lido muitos livros. Eu trabalho com essa parte há muito tempo, observei em várias cidades, vários locais, como é feito o trabalho de cura, a evolução do trabalho de cura, principalmente na parte espiritual, que no início era mais para mostrar, cortava-se, tirava-se de cirurgias com caneta Bic no seio da pessoa, tirando um tumor. E isso tudo não era necessário fazer isso. E o Espírito sabia, mas fazia para que as pessoas acreditassem que estavam sendo feitas algumas coisas. E o que precisavam fazer é o que nós vamos falar aqui hoje. É que todos fazem. Não há diferença, né? Nenhuma tradição. Então, a gente vai começar a nossa conversa aqui falando de uma coisa que, como eu sou da área científica, eu trabalho com matemática, física, etc. E então me chamaram e falaram assim: olha, você vai escrever um livro, um espírito me chamou daqui da casa, você vai escrever um livro sobre cura, materialização, e vai tentar fazer uma parte científica. E me deram os livros iniciais, né? Que eu já tinha lido, todos dois, mas que eu me aprofundei mais. Depois eu li muitos outros. O primeiro livro é o livro A Física dos Espíritos, de Franz de Aquino. É um livro que, para quem não é da área de matemática, não vai adiantar muita coisa, porque ele tem muitas fórmulas. A gente vai falar nisso durante a conversa. O outro livro era Física Quântica e Espiritualidade, que é um livro que mostra a parte do microcosmos e vê como é que a gente vai tratar a cura com a física quântica. Então a gente sabe como é que é feito. São partículas muito pequenas que trabalham em nós, e é através da física quântica e do livro do Franz de Aquino, é a parte mais científica que se pode ter da cura pelo Espírito. Mas eu li, escrevi, aí comecei a conversar com espíritos curadores. Ainda estou conversando com eles. Um espírito chegou conversando, fiz entrevistas, gravando,
E ele me falava sobre as fórmulas que tinha nos livros. Ele falou, o livro tem alguma fórmula errada. É interessante que a única coisa que eu queria que o Espírito me ensinasse, ele não me ensinou. Porque eu dava o livro para ele, ele botava a mão em cima e falava, esse livro aqui tem uma fórmula errada. Peraí, você não leu? Passou? Não. Aí mostrava qual era a fórmula. Aí dava outro livro, ele falou, esse livro, os conceitos são meio confusos. Eu ficava olhando para ele. Aí dava outro livro, ele falou, esse aqui é razoável. Esse aqui você pode seguir mais, que é razoável. Mas o livro que ele falava que tinha fórmula errada, só uma fórmula errada, o resto, mas era uma fórmula fundamental. É a fórmula da energia psíquica. A energia muito usada na cura. É a energia que tem no cosmos, que todo mundo pode se aproveitar dela. Essa energia está aí, né? É a energia da criação do mundo. E a gente estudou isso. Aí ele começou a várias entrevistas. Aí, numa última, agora não última, vai ter outras, vão ter outras. Eu cheguei para ele e falei, olha, se eu escrever isso que você está me falando, quem vai comprar o livro vai ser talvez meus 2 filhos e eu, mas ninguém. Porque é muito científico, muito pesado. Aí ele falou assim, depois de muita discussão, não, mas eu vou fazer uma parte do livro bem científica, mas vou fazer uma outra parte. Ele falou, eu estou resumindo assim, horas de discussão. Ele falou assim, faz o seguinte, então você vai fazer 2 livros. Um livro com essa parte científica e outro livro mais simples. Esse outro livro mais simples, você vai escrever sobre o bem e o mal. Só. Mas aquilo, na hora que ele falou, eu juro que eu não entendi direito. Mas depois de tudo que eu tinha pesquisado, era a solução. Porque o que a gente vai falar aqui hoje é sobre o bem e o mal que tem dentro da gente. Isso é que cura. Olha que coisa engraçada. Ele falou uma coisa que parecia um absurdo e não era um absurdo. A gente vai ver que casa com tudo isso aqui. Quando ele trata pessoas, e quando o Dr. Fritz e o Dr. Pierre trata pessoas, se vocês já foram tratados por eles, vocês escutem que eles falam baixinho, um clamor a Deus. Eles falam baixinho. Eu, como estou com eles toda semana, eles fazem uma oração clamando a Deus que ajude aquela pessoa que estava ali a se equilibrar fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E eu não entendia direito isso, há muito tempo ele já faz isso. Agora que eu estou entendendo isso, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui. E a mesma coisa todos os outros. Na Cabala, que nós vimos aqui também no nosso grupo de estudos, que é às quintas-feiras, às 8h15, nessa sala mesmo, a gente viu a cura pela Cabala. E é isso que eu estou falando. A cura pela Cabala é elevar o nosso espírito a uma vibração que todos nós temos. Nós temos vários corpos mais sutis do que esse, que é muito denso e grosseiro. Grosseiro que eles chamam, que o nosso corpo físico é muito grosseiro. E é, né? E nós temos vários corpos. Tem um corpo espiritual, tem vai até um corpo bem sutil, que é onde nós temos uma energia que não tem forma, sem luz só. É a energia que você chega mais próxima dessa energia que a gente está falando aqui, é a energia psíquica do cosmos. Quando eleva o nosso espírito a essa energia, nesse local não há mal, não há doença. E quando você chega nesse local,
acabou a sua doença. Porque quem está chegando nesse local é o seu corpo mais sutil, mas é você, é o seu espírito. Você continua com o seu corpo denso, mas o seu corpo mais sutil vai a esse local. E nesse local você é curado, é equilibrado. Quando você volta para o corpo físico, você traz aquela vibração para o seu corpo físico, e aquela vibração vai passar através do seu perispírito para o corpo físico. E você pode ser curado naquele momento e pode também ficar curado para sempre, ou não. Como ou não? É que a gente precisa alimentar essa energia que a gente pegou lá no corpo mais sutil nosso, que existe ao mesmo tempo que existe esse físico. Nós, todos os nossos corpos, que a teosofia divide em 7, mas são mais do que 7. Esses nossos corpos, eles existem paralelamente. É o mundo paralelo. Existem paralelamente ao mesmo tempo. E você é aquilo que está lá, aquela luz. Você é aquilo. Aí, se você é aquilo, você volta ao seu corpo físico, que é você também, que era lá e é aqui, que é em todos os corpos intermediários. Aparentemente parece confuso, mas não é, porque nós temos os corpos ao mesmo tempo. É interessante, se a gente entender um pouquinho disso, só um pouquinho, a gente vai entender melhor a cura. Aí nós voltamos para cá. Mas quando a gente sai da cura, a gente sai da cura, teoricamente, passa pelo seu perispírito, que é o seu corpo mais próximo do físico, é um corpo de energia, que depois vai transmitir através dos chakras para os seus órgãos, que vão equilibrar seus órgãos. Essa é a tramitação da cura, né? Aparentemente parece complicado, mas ultra simples, muito simples. Só que a gente queira que seja simples. Se a gente quiser que seja complicado, também é complicado. Mas se a gente quiser que seja simples, é simples. É isso, a gente vai saber hoje aqui. Por isso que vai ter essa nossa conversa aqui. Aparentemente também é fácil, mas precisa de treinamento. Se fosse, todo mundo soubesse e isso fosse muito fácil, ninguém ficava doente. Mas é a ideia de que ninguém mais fique doente, não a partir de hoje, a partir de ontem, anteontem. E depois a gente vai saber por que a gente fica doente, né? Por que isso acontece. E vocês vão ver que toda a doença é criada por nós. E toda a cura é feita por nós. Isso é o resumo da palestra que eu vou começar agora. Se eu deu a entender, pelo menos, a motivação do nosso trabalho aqui hoje, eu já fico satisfeito. Então, já sabemos que os métodos são os mesmos em todas as tradições. E esses métodos é levar a nossa consciência ao nosso corpo mais sutil, que é nosso, que é o Emanuel, que é o Antônio, que é a Maria, que é todos nós. A gente vem para cá, vai no nosso perispírito, passa para os nossos órgãos, nossas células, nossos órgãos, e a gente fica curado. É bem simples isso, mas a dificuldade nós vamos ver aqui durante o desenrolar dessa nossa palestra, é a nossa conversa, que nós vamos aprender junto. Eu também vou estar aprendendo aqui, porque quando eu estou falando, eu também estou escutando, para eu aprender, e depois eu vou saber o que eu falei aqui. Então vocês abram o coração para o que a gente vai falar aqui. Entendam que isso aqui é verdade, mas a gente vai precisar entender com o coração, com a ajuda de Jesus. Estou
de quem a gente acreditar mais, ok? Eu estou aqui junto com o Dave, que coordena comigo o GPOT, que vai me ajudar aqui hoje. Primeiro tem uma advertência. A advertência é que existe uma diferença entre criar e criar, né? Criar é o que Deus fez com o mundo, né? Ele do nada criou o mundo. E criar é o que a gente faz normalmente. A gente cria um trabalho, cria um livro, a gente está fazendo, saindo de uma posição para outra, mas não estamos saindo do zero. Quando a gente sai do zero, quem faz obras-primas, como Miguel Ângelo, etc., ele cria, está criando. E quem faz imitações está criando. Tá certo? Como está aqui, um fazendeiro cria gado, né? E Deus criou o mundo. Então, isso é fácil de entender a diferença, né? Aqui, eu não vou ler isso, vocês... Dá para vocês lerem? Está escrito ali? Dá, né? Então, vamos lá, David. Porque ele vai passando, vai transmitindo ali, até aquela famosa, lá embaixo. Pode ir. Volta uma só. Aquele livro todo mundo aparentemente conhece, a lei de Lavoisier, que a gente fala assim, nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, é nada se cria, tudo se cria, né? Então, tudo se cria. Essa é a nova lei de Lavoisier que a gente está aprendendo aqui hoje. Vamos lá. O Humberto Holden, que é um pensador espiritual, espiritualista, católico, que for, ele fala sobre o livro, esse livro aqui. Estou pegando aqui no meu armário, porque isso aqui eu uso porque é um armário para mim. Ele tem tudo aqui. Só puxar aqui e tem. A Arte de Curar pelo Espírito, de Joe Goldsmith. O que a gente vai falar aqui, basicamente, é sobre esse livro aqui. Joe Goldsmith era um judeu, comerciante em Honolulu, capital do Havaí, e que curava as pessoas. Ele curava, e o método que ele curava é o método igual a de todos os curadores. Até um que vocês todos conhecem, muito simplesinho, que é a da rezadeira. Quem nunca teve pode levar a mão, quem nunca conheceu uma rezadeira? Há pouquinha gente. Rezadeira cura. É impressionante. O que a rezadeira faz quando levam a ela alguém ou alguma coisa para ela curar? O que ela faz? Reza. Ela clama por Deus para aquela pessoa que está pedindo a ela. A rezadeira faz a mesma coisa que Joe Goldsmith faz. Joe Goldsmith, quando vai na casa de alguém, ia lá quando ele era vivo, ele clamava por Deus e pedia cura essa pessoa a Deus. Ele entrava numa vibração, elevava essa pessoa com a consciência dela lá onde eu falei, naquele corpo mais sutil da pessoa, e a pessoa era curada na mesma hora, e quando voltava para o corpo físico, ela estava curada naquele momento. Depois existia a alimentação daquela energia psíquica que foi usada para aquela cura. A rezadeira, ela pede a intercessão de Deus, pede a energia psíquica de Deus para aquela cura. É interessante que a rezadeira, ou Joe Goldsmith,
ou o Dr. Fritz ou o Dr. Pierre, é a mesma coisa no sentido mais amplo da cura. Então, a gente está falando desses dois pontos. Pode apertar, David. O John Goldsmith fala de duas coisas. Isso aqui é a coisa mais importante. Eu não sei se isso aqui pode, né? Ele afirma duas coisas básicas, né? Que todos os nossos males, de qualquer espécie, vêm da fonte negativa do nosso ego humano. Que todos os nossos males são criados por nós. Isso é a afirmação desse curador, que ele usa isso. E segundo, pode apertar, que a liberação do mal, desses males, hein? A liberação ou libertação deles vem unicamente da atuação positiva do nosso eu divino. Todos nós temos um eu, que é o ego, e temos um eu divino. Todos nós temos. Pode ser o maior bandido que existente. Eu ia brincar, pode ser até o político, mas não vou falar isso, né? Mas esse eu, que é o nosso ego, é aquele que a gente usa na rua, andando. A gente conversa com outras pessoas. Quando a pessoa nos dá uma fechada, a gente responde, dá aquela fechada. Tudo é o ego. Ego. É o eu inferior. Não é o nosso eu superior, ou eu divino. Então, essa bipolaridade que está dentro de nós há muitos e muitos séculos, ela que nos leva aos males e às curas. Olha só, a gente já começou um pontinho de saber como nós vamos nos curar. Então, a autocura, na verdade, os curadores clamam pela nossa autocura. Eles buscam a energia de nós, do nosso eu superior, para se ligar com a energia divina para curar. Essa é a intercessão dos curadores. Eles fazem isso. Eles clamam por Deus para que faça essa ligação. Só a energia psíquica de Deus, ou do cosmos, essa que criou o mundo, vai nos curar. Isso, toda a palestra nossa, eu podia parar aqui. Mas eu até vou seguir para a gente estudar mais coisas, né? Diga. Ô, Maico, está muito frio aqui. Eu acho melhor você passar para cá, esses dois lugares aqui, ó. Aí não tem, o ar não vai aqui, vai para lá. Reservaram 2 lugares para você, viu? Vai ficar melhor aí. Não funciona. Não, vamos lá, pode passar. A gente fala, e o Goldsmith fala, que no Bhagavad Gita também, o que é a filosofia dos hindus, também fala disso, do nosso ego e do nosso eu superior. É a mesma coisa, a forma de curar. É elevar. Os hindus são 5.000 anos ou mais, eles têm a facilidade, não todos, né? Eu estive na Índia por um mês e a gente pensa que todo mundo na Índia é igual. Não é, né? Mas eles, quando eles sabem meditar, eles têm a facilidade de elevar a consciência para um local onde eles ficam em plenitude. O que é plenitude? Aquele estado que você parece que está no céu. Você não tem telefone, não tem celular, não tem redes sociais, não tem nada. É uma plenitude com Deus. E você eleva. Quando você eleva, nessa hora, você não tem doença. Se você fizer meditações, vou exagerar um pouco, 4 horas de manhã e 4 horas de noite, você nunca vai ficar doente.
mas ninguém consegue, né? Porque aí vai morrer de fome porque não tem dinheiro para comprar comida, né? Mas eu estou falando como é que funciona essa história. E eles conseguem fazer isso, né? Agora, não só eles, a forma deles é eles mesmos, sozinhos, elevam a sua consciência. Não tem Dr. Fritz, não tem Dr. Pierre, não tem a rezadeira, eles mesmos fazem isso. Então vocês já estão começando a ver que vocês podem fazer alguma coisa por vocês, né? Não é fácil, mas é fácil falar aqui, né? Vocês fazerem, vai depender de vocês, mas muitas vezes a gente está num estado tal que só tem essa solução. Ou você faz isso, não faz. Vamos lá. Então estou falando da bipolaridade da natureza humana, né? O ego-eu é que é responsável por todos os nossos erros no setor espiritual. Infelizmente é isso, né? A gente briga, a gente normalmente somos pessoas reativas, que nós deveríamos ser proativas, ou seja, nós devíamos fazer as coisas e não reagir às coisas. Então nós muitas vezes, na maioria das vezes, nós reagimos, né? A pessoa nos xinga, a gente reage. Por que se uma pessoa nos xinga, por que a gente xinga também? Aí, quem é que fica feliz com isso? O nosso ego. Ou xinguei ele também. Qual é a vantagem disso? Para o eu superior, nenhuma. Para ele, o ego ficou feliz. E a gente não está dizendo que a gente tem que acabar com o ego. A gente tem que educar o ego, né? E essa parte da educação do ego é a parte que a gente está começando. Muita gente pode começar hoje. E outras pessoas já começaram há muito tempo. Eu aqui nessa sala eu tenho certeza que várias pessoas já começaram há muito tempo, né? É interessante porque isso a gente aprende desde pequenininho, né? Os nossos pais nos ensinaram, no caso da minha geração, erradamente. Você não pode levar desaforo para casa. Se te bate, bate também. Aí, qual a solução disso? Bate, bate também, bate, bate também, vai ficar nisso, né? Tem uma história contada pela nossa amiga Rose aqui, que é psicóloga, que ela foi chamada numa escola, e tinha uma criança muito feliz na escola, aqui na Zona Sul, que os amigos brincavam com ela, criança pequena, de 5 anos, batiam nele e ele não reagia. Então a pedagoga ficou, como ele não reage? Ele está doente. Ela que estava doente, né? E ele simplesmente foi chamado aí chegaram e perguntaram: vem cá, por que você não reage quando ele te dá um tapa? E falou: olha, tia, eu vou dar um tapa nele, aí ele vai me dar outro tapa, aí eu vou dar um tapa nele, aí ele vai me dar outro tapa. Aí, para não ter nem começar isso, eu não dou e a gente continua brincando. Quer dizer, era muito mais inteligente do que a gente, né? Cortava ali. Agora é difícil. Se a gente aprende em criança que tem que reagir, é difícil você, de repente, reagir dessa forma. Mas ele reagia. Já é um tipo de criança que está nascendo aí desde 72 e que não tem mais só esse tipo de reação. Tem esse tipo de reação, mas também tem outros tipos de reação. Então já é uma geração que pode ficar menos doente. Porque se a gente fica irritado, a irritação faz com a nossa frequência fique de uma tal forma que ela fica isolada. Aí a física quântica explica. Ela não se junta com outras frequências. Ela nunca, que a gente estiver irritado, vai se juntar com a frequência de um ser iluminado. Nunca. Então nós, irritados, estamos realmente isolados de seres superiores. Se a gente quer isso, continuamos ficando irritados. Irritação causa estresse. Estresse causa doença. Quem criou o estresse fomos nós. É isso que eu estou querendo passar aqui. Então, se a gente ficar menos irritado possível,
vamos ficar, nesse ponto, menos doente possível, né? Então já sabemos uma fase de curar, fazer a cura por nós mesmos. Eu não estou pedindo para que o vizinho faça isso por mim. Eu estou falando, eu estou fazendo isso e eu estou não deixando eu ficar doente. Isso é sabedoria dos antigos, de 5.000, 7.000 anos, eles já sabiam disso. Para que a gente consiga não ficar doente, precisamos fazer coisas diferentes do que nós fazemos normalmente, né? Porque senão vamos continuar nesse nheco-nheco, né? Vamos lá. O homem que é identificado pelo seu ego negativo era considerado um pecador, uma vez que o nosso eu verdadeiro, que é o Pai em nós, o nosso Cristo interno, não estava na frente daquilo que ele estava trabalhando, né? A essência de Deus que habita em nós. Se a gente conseguir ficar com a essência de Deus que habita em nós durante o dia por horas, não estou falando do dia inteiro, que não dá, né? Aí chega alguém e todo mundo tem problemas, todo mundo chega com os problemas e já chega irritado. E hoje eu tenho trabalhado, se a pessoa fica irritada, e eu penso, começo a ver, por que eu vou ficar irritado também? Ou eu saio de perto, quando às vezes não é possível isso, ou eu fico em silêncio. Quando eu fico em silêncio, a outra pessoa pode ficar mais irritada ainda, ou pode acalmar. Eu tento que ela fique mais calma. Se não der, eu continuo conversando da mesma forma anterior, até que ela vai ver que eu não fiquei irritado. Eu já faço isso algumas horas por dia. Não consigo fazer 24 horas por dia. Aquelas horas que eu durmo, eu faço, com certeza. Mas durante o dia, algumas horas eu consigo fazer também. Mas isso é uma sabedoria, conseguir fazer isso. Eu quero ser mais sábio do que menos sábio. Então eu tento fazer isso. Novamente, é outra oportunidade que todos vocês terão a partir de hoje de não ficarem doentes. Vamos lá. O princípio que o Goldsmith, da cura dele, ele fala assim: Deus, por favor, cure essa pessoa. Eu já falei, Dr. Pierre fala isso, Dr. Fritz fala isso, a Cabala fala isso, a rezadeira fala isso. Se todo mundo fala isso e cura, vamos falar também, né? Porque a gente só segue coisas ruins, né? Vamos seguir coisas boas, né? Só segue que tem que brigar, né? Vamos seguir isso. Se todo mundo segue isso e consegue. A primeira vez que eu perguntei ao Dr. Pierre como é que ele curava, ele falou assim: com a consciência, com a mente, com a energia da nossa mente. Porque eu falo com o Dr. Pierre, eu falo toda quinta-feira aos poucos, porque é só um período que ele ainda está incorporado, e que eu vou, como eu coordeno a sala de cura, eu vou, no final, eu vou terminar a conversa com ele. E a gente vai conversando aos poucos. E ele fala isso. E eu pegava aquelas coisas soltas e depois eu fui ligando tudo, né? De todos os livros que eu estudei, que eu li, falam a mesma coisa. Nenhum fala coisa diferente disso. É elevar o seu pensamento a Deus e pedir mesmo. Na verdade, eu não estou evocando uma coisa fora de mim. Eu não estou pegando o Deus que está aqui, estou pegando: oh Deus, me ajude. Não, eu estou falando assim, ó: oh Deus, que está dentro de mim, me ajude, me cura. É o meu eu superior trabalhando. É isso que é a outra sabedoria que nós todos podemos ter e usar, né? Não é difícil, mas é treinamento. Se o cara, para ser campeão mundial, tem que treinar muito, para a gente ser sábio tem que treinar muito. Temos que saber fazendo isso treinando. Não existe nenhum campeão
de atletismo, sem treinamento nenhum. Ninguém chega, eu cheguei e ganhei tudo, as corridas, e não treinei nunca. Não existe isso. Como não existe quem vai ter uma vida mais sem estresse, mais sem doença, sem treinamento. Só isso que pedem para a gente. Treinem isso. Treinem colocar o eu divino na frente das coisas. Não é possível fazer isso 24 horas, nós sabemos. Porque quando chega a conta das teles, todas erradas só contra a gente. Aí você pega e liga para lá. Aí leva aquelas 6 horas para ser atendido. Aí toda a sua sabedoria pode ir por água abaixo, mas pode também não ir. Pode também não ir, mas é difícil. Concordo que é difícil. E as pessoas que atendem do outro lado não são pessoas, são máquinas. Porque, se vocês sabem como é que funciona um call center, eles leem um papel que está na frente dele. E o papel que está na frente dele, eles repetem, feito um papagaio, aquilo. Você pode, muita gente já fez isso, você pode no final da conversa até xingar a pessoa com quem você está falando. Ela responde: o seu telefonema foi muito importante para nós. Porque ela está lendo um papel, é uma máquina que está ali. Então não adianta se irritar com a pessoa do call center. Não adianta. Adianta você pegar o número da reclamação e depois reclamar na Anatel. Isso adianta alguma coisa. E muitas vezes, eu acho que 90% dos casos resolve. Então, vamos ser mais inteligentes, mais sábios na nossa vida no dia a dia. Porque se a gente seguir a vibração do nosso dia a dia, é brabo. Então a gente tem que sair disso, né? Vamos lá. Agora, a gente está falando que a gente está falando de logoterapia. Logos, então, é a palavra grega para designar o espírito cósmico, onde tem essa energia psíquica que vai curar todo mundo. O espírito cósmico é o espírito que a gente chama de Deus. É o espírito criador, que a gente já sabe que agora é criador, que do nada criou todo o universo, né? Então a gente sabe então que a divindade, quer dizer, Brahman em nós, quando é o Deus em nós, essa divindade a gente dá o nome de Logos. Pode pensar. A divindade está presente como Deus individual em todos os seus filhos. Essa é uma discussão interessante, porque uma vez me falou assim: mas aquele cara que fez isso com aquela família, fez um monte de maldade, ele é filho de Deus? É. Ele é filho de Deus. Mas não pode ser. Mas é. Porque você pode ter, e ele tem essa essência divina dentro dele? Tem. Só que ele não está usando. Só que ele não acordou para isso. Só que ele não assistiu palestras das segundas-feiras na casa de Padre Pio. Então, ele é filho de Deus, tem essa parte, tem a parte do ego, tem a parte do mal dentro dele, que domina ele naquele momento, e que pode ser que um dia ele mude. Tem alguns mudam. Então, sempre temos que dar chance a todos. Temos que ter paciência e tolerância com todos. Eu tenho paciência e tolerância com quase todos, né? Vamos lá. A essência infinita está presente em todas as essências infinitas. Pode passar. Então, isso aqui a gente vai chegar agora onde a gente quer. A realidade universal é sempre boa, benéfica. O mal consiste da ilusão de uma existência separada de Deus. A gente não pode brincar pensando isso. Todo mundo pensa que a pessoa é o ego dela. É aquele que vive chutando, brigando. As pessoas pensam que é isso. Que aquele corpo físico tem aquele ego brigador e vai xingando, vai vivendo, comendo mal, né? Não estudando. E ele pensa que é isso. Aí morre, aí volta de novo, fica naquela roda
para ver se aprende, leva mais 200 anos para voltar, volta, aí não aprende, até que um dia ele é tocado. Quando ele é tocado, ele começa a pensar em tudo isso que vocês já pensaram até hoje. Porque quem está aqui nessa sala, com certeza, está querendo entender esse caminho até a divindade de volta. Eu não tenho dúvida nenhuma, por isso eu estou falando dessas coisas. O Dr. Fritz sempre falava assim: se eu faço tratamento às vezes de 1000 pessoas num dia, se eu tocar uma pessoa, eu já me dou feliz. Aqui a gente tem mais de 100 pessoas e eu não preciso tocar ninguém, porque todos vocês já estão tocados, graças a Deus. Vamos lá. Então, enquanto persistir essa ilusão da separação, o mal existe. É só isso. Se a gente entender que não tem separação, que a gente pode trabalhar com o nosso eu superior, o mal vai diminuir. A gente vai tratar melhor o nosso ego, o nosso ego do dia a dia, que tem que existir. É aquele que a gente atende a telefone, recebe as contas, olha, aqui está errado. Esse ego, ele vai existir. E a gente só tem que educar. Educar, quem vai educar ele? É o nosso eu superior, que vai educar o nosso eu inferior. Não é outra pessoa de fora que vai educar. Somos nós mesmos que vamos trabalhar o nosso ego. Nosso ego homem. É interessante porque eu, em todas as nossas palavras aqui, nenhuma vez eu falei que a culpa é de alguém. Nenhuma vez. Não existe culpa de ninguém. Tá? A gente sabe que nas orações a gente sempre tem orai e vigiai. Orai é o que todos os curadores fazem, e vigiai, mas é vigiai você. Quando a gente só está no ego homem, a gente vigia o outro, né? Aí a pessoa não entendeu direito. Não, meu filho, eu vigiar você, dos seus atos, se você está consciente, mas ele prefere vigiar o outro. Viu aquela fulana, aquele outro fulano, aconteceu isso. Isso é o mais comum que existe. Mas a gente deve, então, educar. Porque o que estão pedindo nas orações é orai e vigiai você. Não o outro te vigiar. Você vigiar você. Tá? Então, mais uma... O mal, em sua raiz, só pode ser curado por um poder transpessoal, que é uma realidade no homem que esteja... eu não falei das facilidades. As facilidades é as facilidades que a gente encontra na vida, né? A gente chama muitas vezes de facilidade o nosso livre-arbítrio. As pessoas falam: eu tenho livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso é um mal, né? Porque o livre-arbítrio é um livre-arbítrio para você fazer a sua progressão para o Pai, não para fazer bobagem. Mas tem o livre-arbítrio. Você tem a liberdade de fazer besteira à vontade, mas também tem a liberdade de não fazer. A liberdade é para os dois lados. Então essas facilidades são essas coisas que a gente tem na vida, né? Os apelos que a gente tem na vida, que são ótimos. Eu adoro ir a teatro, eu adoro ver filme, eu adoro algumas coisas. Uma coisa que não é tão assim divina, que eu adoro, é o Flamengo, mas isso aí é um pecado, mas não tem jeito, né? A prioridade é isso, depois tem a outra coisa, né? Eu acho que essa ilusão que o Flamengo me ajuda, eu uso isso, é uma das facilidades da vida, né? O Luiz Augusto também é Flamengo, então é um mal, talvez, das pessoas da casa de Padre Pio, ou do Brasil inteiro, que a maioria é Flamengo. Vamos lá. Nenhuma ilusão pode curar outra ilusão. Então, nenhuma ilusão pode curar outra ilusão. Quer dizer, eu, com meu ego, eu não vou curar ninguém. Agora, eu, com meu superior, eu posso ajudar alguém. Então, vamos lá. Outra, pode apertar.
Como Jesus dizia, conheceis a verdade e a verdade o libertará. É isso que o curador faz. O curador faz isso. Ele mostra a realidade, que é a verdade, para as pessoas. Clama por Deus para ajudar as pessoas. E as pessoas ficam curadas. Essa frase aqui é a frase que faz toda a parte de cura com os curadores. Como é que a gente vai conhecer a realidade? A realidade é o que a Casa de Padre Pio proporciona a todos nós. O lema da Casa de Padre Pio é aprendendo, porque ninguém sabe, a viver em Deus. Esse lema deveria ser o lema de todo mundo. A gente hoje erra, mas pode ser que amanhã não erre tanto, e depois de amanhã erre menos ainda. Isso é o nosso caminho, que a gente deve procurar, né? Diga. Quando esses curadores afirmam para curar, né, o Cris, como fica o merecimento? É por merecimento ou é pela vibração da consciência do curador que vem a cura? O merecimento de karma, isso da própria pessoa, entra aí? Olha só, tudo aqui entra nesse conceito de cura, todo. Muitas vezes você tem um karma gerado tão grande que a cura é feita, mas só diminui o seu karma. Ela diminui um pouco. Agora, existe uma coisa acima dessa cura, que eu estou falando, que é a graça. Existe a graça. Aquilo que a gente chama de milagre. Graça é milagre. E você pode não, aparentemente, porque eu não sei sobre merecimento, eu sou analfabeto. O merecimento espiritual é muito difícil de você entender isso. Porque não é um merecimento que você fez nessa vida ou na outra vida. Nós somos resultados de várias vidas. Então o merecimento está onde? É difícil isso. Então, mesmo que aparentemente, eu não sei, eu não posso afirmar nada. Você não tem merecimento, você pode ser curado. Porque quem disse que você não tem merecimento? Não fui eu. Deus não diz isso. Para Deus todo mundo tem merecimento. Então, a gente tem, o Espiritismo traz essa ideia porque existe a lei mesmo, existe. Isso é verdadeira lei da ação e reação. Se você faz uma bobagem, essa bobagem pesa com você. Se você fala mal de alguém, essa medida vai ser a mesma medida que vão te julgar quando você for para o outro plano. Quando você vai para o outro plano, ainda tem essas medidas, no plano acima do físico. Mas lá naquele plano da cura, não tem essa medida. Não existe essa medida. Então, se você conseguir, no seu desenvolvimento, chegar a ter uma consciência um pouquinho mais próxima da consciência da luz, essa luz vai clarear a sua escuridão toda, inclusive todos os karmas. Então é difícil você falar sobre merecimento ou não, mas existe, isso existe. Eu lembro que às vezes uma pessoa não pode ficar, eu acho que o próprio Chico Xavier sabia do caso dele, que ele podia ser curado pelo Dr. Fritz na época, dos olhos, né, que ele estava ficando cego. Ele falou: não, eu conheço esse karma, eu quero ficar com ele. Se eu curo daqui, vem aparecer um outro que eu não conheço, não estou acostumado, vai ser pior. Então deixa esse, que esse eu já estou levando, né? Então existe essa coisa, as pessoas querem saber o seu caminhar, a sua missão está sendo realizada, é isso que é o suficiente. Aí essa coisa que você falou, que para mim é muito difícil, que eu não entendo, de você pode ser ou não, quem está julgando não é Deus, porque ele, com a sua infinita bondade, ele não vai falar assim: ó, essa aqui não pode curar, não vai falar isso. Agora, pode ser que a cura dela seja atenuar algum mal que ela tenha, pode. Isso para mim é muito difícil. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar. Eu fiquei pensando que também a cura
pode ter a ver com o tamanho da missão de algumas pessoas. Acha que não? Olha só, a cura tem a ver na sua elevação até aquele plano. Se você for elevado àquele plano, você vai ser curado. Agora, para você chegar àquele plano, pode ser que a sua missão seja passar por alguns obstáculos de doenças, de tropeços, que não existe, na verdade, obstáculos, existe pontos de aprendizado, né? Hoje eu estou com um problema seríssimo. Na verdade, hoje eu estou com um aprendizado muito grande. A gente pode trocar para isso. Se eu passar bem por isso que está acontecendo comigo, eu aprendi muito. Se eu não passar bem, ficar reclamando, revoltado, eu não passei bem por isso, eu vou ficar patinando nisso aí. Então, eu não sei se eu te respondi, mas é isso. Eu estou falando de missão na Terra mesmo. Então, missão na Terra, que você ainda precisa fazer. E eu acho que estou achando isso. Claro, olha só, todos nós, quando nascemos, temos uma missão. Muitas vezes nós somos agraciados em saber conscientemente essa missão. Outras vezes não somos. E nós muitas vezes estamos cumprindo a nossa missão sem saber que estamos. Muitas vezes é assim. Outros sabem, né? A mim sempre foi falado que a minha missão é essa. Eu sou um agraciado, porque eles realmente falaram. E parece que eu estou fazendo o que a minha missão pede. Até se não estivesse falando, eu já tinha ido há muito tempo. Mas parece que quando você está cumprindo a sua missão, as suas doenças, elas melhoram, elas atenuam, elas vão, você vive com certa saúde mais tempo. Então é bom que se cumpra a missão, mas não é todo mundo que sabe qual é a sua missão. É bom que a sua missão, que todo mundo deveria saber, é aprender a viver em Deus. Essa é a missão de todo mundo. Que essa é a missão do seu crescimento espiritual até Deus. Fala. Emanuel, eu me lembrar agora, quando o Luiz Augusto você fala de algumas palestras dele, quando João Batista clamava no deserto, Techuvá, ou arrependei-vos, naquele sentido de voltar à origem, voltar à base primária da casa do Pai, do Deus, do Criador. Que é lá, né, do arrependei-vos. E Cristo depois também continua falando isso, e aí no caso, mesmo que tenham uma multidão de pecados, mas que o amor água, cobre a multidão de pecados. Isso. Se a gente viver a nossa vida aprendendo a viver em Deus com amor, acabou o problema. Acabou o problema. Você está cumprindo a sua missão. Com certeza você está cumprindo a sua missão. Outra coisa que eu esqueci, que o que os espíritos usam para curar, sempre eles respondem o amor. Porque eles se propõem, eles aprendem no plano espiritual como fazer isso, como chegar com o paciente, elevando o paciente, mesmo ele não sabendo, a uma vibração mais elevada. Então, quanto mais elevado é feito aquele paciente, mais parece que a cura é nesse comprimento todo. Aí você chega a sua cura até aqui. Você vai elevando e aí você cura. Se você chegar, não precisa chegar a vida toda. Se você viver lá em cima, você saiu do corpo. Esse corpo físico não vai existir mais. Mas você, com esse corpo físico, você está na sua missão, está com a sua consciência chegando lá. Aí, se você chegar lá, você vai estar curado. É muito fácil e muito difícil. É uma coisa que depende só de nós. Isso aí, como você falou, independente de ser um karma, de ser um merecimento, ou o que for, você atingiu lá um nível mais tênue, você ficou curado, naquele momento que você disse. Mas na hora que você volta para a sua realidade, você falou de alimentar isso para poder realmente... Isso. Naquele momento, tá, e Isso, depois? isso, a gente vai ver aqui. A gente precisa alimentar essa energia psíquica para que ela prossiga nos levando para a cura total, que naquele momento foi uma cura parcial. Então, vamos continuar aqui. Aqui. A verdade é isso.
A sua resposta veio a seguir. Viu como é que você perguntou na hora certa? A verdade é a conscientização da realidade. A realidade, quando inteiramente consciente e conscientizada pelo homem, liberta-o de todos os males. Olha só o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter consciência que nós temos egos, que temos uma parte escura e uma parte clara, e essa consciência, temos que ter essa consciência e querer aprender a viver em Deus. Não mudar assim, a partir de amanhã eu mudei. Não é assim. A mudança é gradual. Então nós precisamos... Que horas são? Tá. Então a gente vai ter consciência que a gente está caminhando. Quando a gente tem a consciência que tem Deus dentro de nós, pouca gente tem consciência que tem dentro de nós. Então todo mundo fala assim, tem o Deus interno. Você é um Deus interno, aí fica procurando o Deus interno. Não tem, não é procurar, ele está no seu coração, né? Então, quando você tem essa consciência, você está quase curado. Você tem que alimentar, como uma pilha precisa alimentar com uma luz, senão ela apaga essa luz. A gente é uma luz. O Deus em nós é uma luz. Então a gente tem que ter uma bateria, e essa bateria, aprender a viver em Deus é uma bateria, e outras coisas são baterias. Você perguntou na hora certa. A gente tem que ter consciência da realidade, que tem um Deus dentro de nós. Essa é a parte mais difícil. Você queria ver a parte difícil? É essa. As pessoas não acreditam nisso. A gente não vê, né? Não está aqui. Não tem isso. É a nossa energia psíquica em consonância com a energia do cosmos. Essa é a realidade de Deus. Nós estamos dentro de uma vibração cósmica. Quem está numa vibração cósmica, tudo dá certo na vida. Tudo dá certo. A gente tem a certeza disso. Se a gente está na vibração cósmica, a vibração cósmica não para. É uma respiração do mundo. O mundo respira, inspira, respira, inspira, respira. E se a gente está nessa mesma vibração, a gente está dentro da energia cósmica, a gente vai estar tudo dar certo. Coincidências vão acontecer, vamos ganhar mais dinheiro na nossa vida física, vai aparecer mais trabalhos, tudo isso. Agora, se eu tiver numa vibração de reclamar de tudo, de querer que as coisas, as pessoas falam assim, tudo para mim dá errado, eu não consigo nada na vida, vai continuar. Se falou isso, vai continuar. Tem que entender que ela tem que mudar isso, não a outra pessoa de fora. Muita gente consegue isso. E não é esse negócio de pensamento positivo, não. Não é isso que eu estou falando. Estou falando pensamento da sua consciência em consonância com a energia psíquica do universo. É isso que eu estou falando. Aparentemente fácil, aparentemente difícil, mas a gente tem que ter consciência da realidade dessa energia de Deus dentro da gente. Ele está dentro da gente. Não tenho dúvida nenhuma, mas nós não estamos acostumados a isso. Vamos lá. Essa é a tese fundamental de Goldsmith e de todos os terapeutas curadores que operam em o mais alto fator da terapia, produzindo a logoterapia, terapia de Deus. Vamos. Então, não se trata de invocar um Deus fora de nós, trata de evocar um Deus dentro da gente. Então, vamos aprender a evocar o Deus interno, que existe. Se a gente não acredita, se a gente tem dúvida disso, essa evocação não vai funcionar. Se a gente nem tem dúvida disso, essa evocação vai funcionar. Depende da gente, não depende de quem está falando aqui na frente, não depende de ninguém, do padre, do rabino, de ninguém, depende da gente. Então a gente sabe que
as nossas leituras, as nossas palestras que a gente escuta, vai nos ajudar a isso. Mas somos nós que temos que estar nesse caminho. Nós temos que acreditar, temos que ter consciência desta realidade. Quem tem consciência da realidade de Deus em si, não vai ficar mais doente. Vamos lá. Se é verdade que eu e o Pai somos um, e que o Pai está em mim e eu estou no Pai, e se eu não sou eu, ego, que faz a obra, e sim o Pai que faz as obras. Se a gente tem essa consciência, e sim, aqui é assim, né? A gente tem que ter essa consciência, né? E se a gente tem essa consciência que o Pai que faz... Jesus falava isso, não sou eu que cura. Jesus falava, quem cura é o Pai. Ele já falava isso lá, há 2000 anos atrás. Nós estamos repetindo isso aqui agora. Em 2000 anos a gente não aprendeu, mas a gente tem mais 2000 anos para aprender. Essa é a nossa vida da Terra. Estamos trabalhando para que a gente tenha essa consciência. Jesus tinha consciência da realidade. Jesus era um ser cósmico, como o Padre Pio é um ser cósmico. O Padre Pio, quando ele era padre, faleceu em 1968, ele curava a gente lá. Por isso a igreja, na sua santa ignorância, ela proibiu ele de fazer missa durante 50 anos só. Mas não importa, ele continuava curando, né? Ele falou assim, olha o que ele falava. Quem lembra do que o Padre Pio falava? Eu só sou um frade que ora. Olha o que ele falou. É tudo aquilo que a gente está falando aqui. Quando ele falava, eu sou um frade que ora, é um frade que clama por Deus. Padre Pio era um ser cósmico, como é hoje, até hoje, né? Ele se materializa nas sessões aqui, aparece assim para a gente. E ele é um ser que curava, né? Antes de desencarnar. Hoje, então, nem se fala. Então, existem esses tipos de seres, de luz, né? Nós estamos caminhando para entender um pouco disso. Vamos lá. Então, só o eu divino me cura. Então, eu quero evocá-lo dentro de mim e para ser... Olha só, aqui está a pilha, a energia que vai colocar, o que eu fui curado para sempre. Isso que está escrito aqui, ó. Ser uma pessoa melhor a cada dia. Alguém pergunta isso. Como é que você... A resposta é essa. Se eu for uma pessoa melhor, um pouquinho melhor a cada dia, aquilo que... Eu sou normalmente uma pessoa que fala mal dos outros. Se eu passar 20 minutos um dia sem falar mal de ninguém, no outro dia eu vou ser melhor quando eu passar 30 minutos sem falar mal de ninguém. E no outro dia eu vou ser melhor se eu passar 35 ou 50, dependendo da gente. Tem uns que vai de minuto em minuto. Tudo bem, vai levar algum tempo. Outros podem ir de hora em hora. Porque é muito fácil falar mal dos outros. É muito fácil. Porque é uma fraqueza do ego. Isso. É uma fraqueza do ego. E a gente sabe disso e continua falando mal dos outros. É muito fácil. Você chega numa roda, tem um monte de gente falando mal dos outros. Eu me afasto. Porque não me interessa aquilo. Outras pessoas chegam. Depende da vibração de cada um. Eles são atraídos para aquilo ou são afastados daquilo, né? Depende da gente ter consciência desse Deus em nós. E eu peço a vocês que pensem nisso só. Não precisa mudar, ninguém muda, eu não estou mudando ninguém, só vocês podem se mudar, só vocês podem ter a consciência que Jesus tinha, que outros seres têm, mas ninguém. E não estou pedindo que vocês sejam santos, nem eu, nem ninguém. Eu estou pedindo que vocês sejam pessoas melhores um pouquinho a cada dia. Só isso. Isso já é uma alimentação dessa realidade de Deus em nós. Vamos lá.
Então, dentro dessa presença divina em mim, eu posso, olha só, eu tenho Deus dentro de mim, e eu posso ter câncer, eu posso ser um bandido, eu posso ser isso tudo, mesmo com Deus dentro de mim, só que está dormindo esse Deus dentro de mim. Então eu preciso entender que eu posso ser infeliz, mas o que dá a minha saúde ou uma santidade em mim não é essa presença objetiva, simplesmente é a presença da realidade da minha consciência, que eu sei que tem dentro de mim, Deus em mim. Isso que me dá, e eu preciso alimentar isso. Vamos lá. Agora, no momento que eu conscientizar inteiramente que essa presença de Deus, no momento que eu viver realmente e profundamente essa verdade, o Pai está em mim e eu estou no Pai. E nesse momento não posso estar doente, não posso ser um pecador, porque eu estou em plena luz dessa consciência. E que a luz, pode apertar o outro. Lá em cima não é pescadores, é pecadores. Isso, ótimo. Porque quem está lendo com o coração e está corrigindo internamente. Isso que eu quero, tá bom? Eu não estou pensando no que está errado ali. Eu estou pensando no que está no meu coração. Então, a gente corrige ali. Isso, a importância disso é relativa, né? Então, a luz brilha nas trevas e as trevas não tem como extinguir essa luz. Você vê, se está escuro, se você acende a luz, fica claro. Se você acende a luz, como é que vai ficar escuro? Só se você apagar. Se você viver Deus em você, cada dia, essa luz não vai apagar. Não vai ficar escuro de novo. Vamos lá. Então Goldsmith não... é interessante que ele não tinha nenhuma cultura filosófica e não tinha estudos superiores. Ele era um simples comerciante. E a sua intuição espiritual é que conduziu essa linha da verdade. Ele tinha, pode passar outro, a conscientização espiritual. Então, ele sabia que ele tinha o Deus nele. E ele evocava isso nas pessoas. E curava. A gente tem relatos, ele curava quase todo mundo que o procurava. Ficava bom. Podia ficar doente de novo se não alimentasse aquela luz. Mas ele curava. E era um ser como a gente. Não era como a gente, porque ele tinha essa intuição mais forte que a gente. Mas ele estava lá trabalhando no seu comércio, atendendo o telefone, como a gente. Mas não tinha as teles, não tinha. Isso fazia com que ele ficasse mais puro um pouco, né? Não ligava para call center, né? Isso abaixa a vibração de quem não está preparado muito. Mas nós agora, a partir de hoje, vamos entender melhor o call center, né? Quando a gente reclamar, seja objetivo, seja proativo, não reativo. O proatividade, nesse caso, é pegar o número do protocolo. Pega o número do protocolo e passa para a Anatel. Isso é a proatividade. A reatividade é ficar reclamando. Não resolvi nada, eles não sabem nada, e não sabem mesmo. Mas eles reagem bem a uma ligação da Anatel. Que não é lá essas coisas não, mas que funciona nesse sentido. Elas cobram um pouco deles. E você também pode, com o protocolo, e pode também com as contas, fazer um processo de pequenas causas e ganha. Todo mundo que entra contra em pequenas causas ganha, porque sempre eles estão errados. É 100% isso. Então a conscientização espiritual modifica qualquer mal. Isso aqui é interessante. Vamos ter conscientização espiritual, né? Para que a gente atenue o mal que está na gente, que a gente pode prosseguir na nossa vida com saúde, mesmo não tendo curado da doença. Vamos fazer essa nossa parte, evocando Deus dentro de nós. Vamos lá. Então,
Goldsmith, ele não perguntava nada. As pessoas chegavam lá e falavam o que tinha. Estou doente aqui, eu tenho isso, ele não queria saber isso. Ele simplesmente, ele se concentrava na realidade verdadeira de Deus. Não queria saber. Como aqui, quando vocês vão na sala de cura da casa de Padre Pio, é normal as pessoas chegarem e falar: eu estou com um problema no fígado. Não precisa. Não precisa. Acreditar que não precisa falar é difícil. Porque, olha, quem é vidente vê que os pacientes que ficam na sala antes de passar para as macas, vêm na espiritualidade e quase que passam um scanner nele, verificando o que eles têm. Para que, quando eles forem para a maca, ter algum medicamento invisível, que também é outra dificuldade nossa, senão a gente não vê, não acredita, para ser colocado pelos médios das macas, todos, na terça, quarta, quinta. Os médios são intermediários da espiritualidade. Qualquer que seja a maca, tem um espírito trabalhando ali. E os médios não precisam estar incorporados de espíritos nenhum. Não tem mais isso. Não é necessário. Quando eu visitei agora, em julho, 2 hospitais em Florianópolis, hospitais espíritas, eu fiquei, eles deixaram eu ver tudo, as cirurgias, tudo. As cirurgias todas são feitas com facas de cortar sem lâmina, com injeções que não têm agulha. Tudo isso é feito no perispírito. E todos eles ficam curados. E o hospital está crescendo cada vez mais com dinheiro de quem fica curado, fica tão satisfeito que eles começaram com uma salinha. Hoje tem 2 hospitais, um especializado em câncer e outro especializado em doenças de uma forma geral. Um é feito na cidade de São José, que é grande Florianópolis, outro é em São José mesmo. Eu visitei os 2, eles me botaram uma pessoa à disposição. Eu ia em qualquer sala que eu quisesse, assistia todas as cirurgias, assistia os tratamentos. É realmente um trabalho que tem que ter, acreditar que tem isso, que tem um Deus dentro de nós, que não precisa cortar de verdade assim, mas que antes era necessário. Todos os trabalhos de cura, de corte, eram necessários para as pessoas entenderem, verem, né? Porque a maioria é São Tomé, só acredita vendo. E quem acredita sem ver é mais fácil para essa pessoa, porque quem é vidente está vendo que aqui tem um monte de espírito aqui com a gente, trabalhando em cada um de vocês, fazendo o que podem fazer nesse trabalho de cura que aqui está sendo feito cura, nesse momento aqui. Agora, todo mundo pode falar assim: não estou vendo ninguém aqui. Isso não vê mesmo, mas está sendo trabalhado. A gente ter essa visão no outro plano é um trabalho também de acreditar e de desenvolvimento mediúnico. Tem pessoas que nascem com isso, e outras pessoas que aprendem a ter isso, e outras pessoas acreditam mesmo sem aprender. É uma questão da fé das pessoas, que tem um monte de gente trabalhando aqui. Aqui mesmo, perto de mim, tem seres falando coisas que eu esqueci, né? Mas eles não estão falando em voz alta, mas eu falo, quando eu escuto mais claramente, eu repito aqui, que eles lembram, né? Então vamos lá. Esse aqui eu já falei, pode passar. Somente a realidade da presença de Deus é a única coisa necessária e suficiente, parece matemática, necessária e suficiente para substituir a ilusão do mal pela verdade do bem. Então a realidade da presença de Deus, acreditar nisso, assim como combater as trevas, basta acender a luz. Ninguém pode explicar, expulsar as trevas à força. Sai daqui, treva. Basta mostrar a realidade da luz, basta acender a luz. Mas é a luz que está dentro de nós. Então nós acendemos a luz. Tem gente que vai num lugar em que está sendo assaltado e não tocam nele. Isso existe. Agora, você acredita? Só a pessoa que sofreu isso vai acreditar?
pode haver outras pessoas. Por quê? Ela estava, num determinado momento, num fluxo. Nesse fluxo não há mal. Nem a pessoa que está assaltando vê. Se a gente tem uma técnica ultra fácil de a gente se envolver numa chama violeta. Chama violeta são espíritos de luz que geram essa chama violeta, e a gente clama por eles ficar em torno de nós. O que acontece com isso na prática? Espíritos mais baixos, que são naquele momento só os assaltantes, eles não veem pessoas com uma energia superior a deles. Eu que eu estou falando aqui, quem é assaltado é porque está na mesma vibração do bandido, né? Mas não é bem isso, mas podem entender isso. A gente diz o seguinte: quando você vai no lugar que é possível assalto ao carro, envolva seu carro em chama violeta, que o bandido vai passar e vai pegar o outro, porque não vai ver aquele carro. Espera um instantinho, corre um risco de nem você ver. Pode falar. Aconteceu isso comigo há uns anos atrás. Eu estava num ônibus cheio, o ônibus inteiro foi assaltado. E na hora que eu vi que o ônibus ia ser assaltado, eu clamei por Jesus. Clamou por Jesus. Eu estava sentada e assaltou a pessoa que estava no canto, na janela, e não me tomou. Roubou todo mundo, menos eu. Agora, você está relatando isso e as pessoas... Sabe como é que as pessoas estão reagindo? Era conhecido e tal. Porque as pessoas já levam para o mal delas. E quem me ensinou foi a minha mãe. É isso. E o amor de mãe é um amor que está... O amor de mãe está nesse fluxo cósmico, né? É interessante que a gente conta o que aconteceu com a gente para outras pessoas que não têm uma vibração boa, e elas não acreditam. Porque não podem acreditar, elas não podem entender essa realidade do Deus em nós. E ficam naquele negócio. Eu já vi gente assim, né? Será? Né? Mas é verdade, eu acredito nisso. Eu já vi outras coisas, várias outras coisas. Não vou ficar relatando aqui. Mas isso é verdade. Então, a gente tem que ficar sempre numa boa vibração para a gente ver o nosso carro na volta. Senão, nem nós vemos, né? Então, essa fala. Alguém quer falar? Perguntar? Pode perguntar. Não, eu queria falar com relação ao parágrafo anterior que você estava falando, de quando a pessoa chega aqui, ela já é passado um scanner nela e já é detectado os problemas que ela tem. Isso. Já houve casos em que até acho que eu fui tratada de coisas que eu nem sabia que tinha. Isso. Então eu queria fazer um comparativo e saber como é, que também é uma cura espiritual, de que forma que é o tratamento que o Dr. Fritz faz, que lá ele precisa falar o que tem e localizar, e é bem específico o tratamento que ele faz, localizado, mas também é um tratamento espiritual também. Qual a diferença então? Não tem. Porque eu imagino... Ele sabe o que você tem. Mas porque a gente tem que verbalizar. A forma, o Dr. Fritz é um médico do espaço que ele vem aprendendo essas coisas. Eu entrevistei ele já tem uns 15 anos atrás, tem um filme até que eu passei para vocês lá no Geporte, e que ele falava que ele ia se recolher, porque a partir daquele momento ele não ia cortar mais. Ele estava fazendo um upgrade para continuar o tratamento sem isso. Então, cada vez ele está mudando um pouco. Ele, quando você chega para ele e diz... Já tem que dizer ainda. Não precisa, mas ele pede para você dizer, para que você acredite que você vai ser tratado. Essa é a realidade. Ele é psicológico. Ele sabe o que você tem. Aí ele coloca... Aquela injeção que ele aplica, para muita gente, é uma injeção que tem álcool com iodo, muita gente nem vai nas pessoas. Outras vezes, ele injeta mesmo nas pessoas. Ela é, segundo ele diz, pegar uma energia lá do seu corpo sadio, que é um corpo de luz, para colocar diretamente no seu perispírito.
ao invés dele clamar naquele momento por Deus, ele puxa isso, que ele tem essa capacidade, ele aprendeu a fazer isso no espaço, e coloca na onde está com problema de coluna, não. Agora, vai depender de você acreditar que ele está fazendo isso. Se você acreditar, você vai ser curado. Se você ficar em dúvida, a sua cura vai ficar em dúvida. Da mesma forma, né? Então a gente precisa entender como é feito isso. Ele não precisa perguntar. Eu já conversei com ele, mas ele sempre ainda está, porque para ele as pessoas não acreditam. Por isso ele cortava antes. Esse Dr. Fritz é o mesmo Dr. Fritz do Zé Arigó. Até hoje é o mesmo. E ele corta para as pessoas acreditarem. Ele pergunta onde é que é para as pessoas acreditarem. Mas ele pode, porque ele vai levar muito tempo fazendo. Aqui na casa de Padre Pio tem um monte de espíritos na sala de cura. Não é um só, um monte, como tem aqui, nesse momento. São vários. E eles precisam do auxílio dos outros espíritos para fazer o tratamento espiritual. Um combina com o outro, um fala com o outro e ajuda no tratamento. Essa coisa que quando ele está trabalhando sozinho lá, tem outros espíritos, mas ele faz com que você acredite que ele vai te curar. É isso, mais nada. Mas às vezes você fala, tem um problema aqui, aqui e aqui. Aí fala, não, hoje eu vou só tratar só desse daqui. Depois eu trato do... Você vai ficar com fé que ele vai tratar tudo de você. Eu tenho certeza disso, que ele faz isso. Não, eu não questiono, não, só vejo a diferença que há. O Dr. Pierre também. O Dr. Pierre também trata, mas não pergunta, porque ele tem um monte de espíritos falando isso para ele. Lá na sala. Porque a casa de Padre Pio é uma casa de cura, gente. É uma casa que os espíritos de cura trabalham aqui. Quando o Dr. Fritz vai em outros lugares fazer tratamento, não tem esse batalhão de curadores trabalhando com o Dr. Fritz. Ele dá ele mais 2 ou 3 auxiliando. Aqui não. Aqui é 24 horas trabalhando. Então fica mais fácil. Se o Dr. Fritz vier trabalhar aqui, vai ser mais fácil. Agora, na materialização é outra coisa. A gente fala outra vez. Vamos lá. Isso aqui a gente já falou, né? Aperta aqui. Os males não são teocriadores, que não são criados por Deus. São apenas egos criadores, criados por nós. Os nossos males. Saber isso é chato, né? Como é que eu vou criar um mal para mim? Crio. Quando eu fico estressado, estou criando. Quando eu não sou uma pessoa proativa e sou reativo, crio. Então eu crio mesmo. Então não tem jeito. Mas eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo. Eu e vocês estamos aprendendo. E a gente vai subir uma escada desse aprendizado, dessa realidade, que é a conscientização da presença de Deus em nós. E nós vamos chegar lá. Vamos lá. Aqui, por exemplo, existe uma prece aperta aqui, esse aqui. Existe uma prece do Goldsmith, que eu vou falar aqui agora, que fala tudo isso que eu falei aqui. É o resumo. A prece é curtinha, vocês vão escutar e vão guardar. Fala assim. Quando ele chegava perto do paciente, ele fala: aqui estou, Pai, escutando a sua voz. Aberto está o meu ouvido interior. Estou sem nenhuma preocupação, sem nenhum pedido, sem expectativa e sem ambição alguma. Não te peço que faças algo que não estejas fazendo já. Aguardo a palavra da sua graça. Eu sou o servo do Altíssimo. O regime da graça é saúde, harmonia, paz, prosperidade e abundância. Tudo isso que eu falei é isso. Quando eu falo, aqui estou o Pai escutando a sua voz, ele está fazendo uma concentração nessa força de Deus, fazendo essa conexão com Deus. Obrigado, mesmo.
E nesse momento ele fala: aberto está o meu ouvido interior. Estou nessa conexão. Estou sem nenhum pedido. Como é que é? Quem guardou? Aqui estou, Pai, escutando a sua voz. Aberto está o meu ouvido interior. Estou sem nenhuma preocupação, sem nenhum pedido. Olha o que ele diz: não te peças que faças algo que não esteja fazendo já. Porque essa energia psíquica do universo, que é a energia de Deus, já existe. Já está aí. Pega quem quiser. Então não te peço que faças algo que não esteja fazendo já. Aguardo, nesse momento, a palavra da sua graça. Cure esse aqui. Substitui aquela frase. Cure-o pelo amor. Eu sou o servo do Altíssimo. Eu tenho a consciência de Deus em mim. Então, a oração de Goldsmith é a oração de toda essa conversa que a gente teve aqui agora. Tá? Vamos lá. Então, o problema da origem do mal e sua abolição é o tema desse livro, A Cura pelo Espírito, que nós estamos lendo ele e discutindo no grupo do GEPOT das quintas-feiras. Esse tema foi tratado por Moisés no Gênesis, por Buda nos 4 verdades nobres e por todos os curadores, né? A gente tem os Vedas, tem os 40 aspectos do Veda, que são a gente escuta os 40 aspectos do Vedas, que são poesias em sânscrito, e fica escutando aquilo faz a conexão com Deus. E faz, muitas vezes, cura, só escutando, de manhã, de tarde, de noite, aquilo durante uma semana. Você fica curado. Como você também, a Kabbalah fala de você fazer essa ligação com as palavras de Deus, né? Então, todas as tradições falam a mesma coisa. Tudo é clamar por Deus. Tudo é se conectar a seu eu, seu Deus que está dentro de você. Tá? Vamos lá. O mal causado pelo homem só pode ser abolido pelo homem, e não pelo ego homem. Pode passar. Tudo se resume na cura em conscientizar a presença de Deus em nós. Essa é o resumo total. Estamos conscientes da presença de Deus em nós? É difícil isso, hein? Se estamos, nós estamos no caminho da cura. A gente tem, depois disso aqui, como não vai dar tempo, eu não vou fazer a prece final, que fala sobre todas essas coisas, repetindo essas coisas todas. Mas se para aqui, e eu dou tempo, se vocês quiserem fazer perguntas, para a gente fazer uma prece de encerramento. Fala. Olha só, não falei isso nunca. Existem males físicos? Não. Existem males físicos que só os médicos tratam, né? Você quebrou uma perna, você tem que botar uma ata. É um médico que vai fazer isso. Hein? O nome que se dá, eu preciso do médico da terra. Primeiro, quando a gente fica doente, a nossa oração final falaria sobre isso. Mas eu quero terminar 9h30. Eu posso até colocar aqui, e vocês pelo menos só leem ela. Coloca, por favor, David. A oração final tem que sair daqui e vai lá no... E tem a... Prece final, Que aí é texto mesmo. Está em DocX, não abriu. Não. Por isso que eu não queria abrir, viu? Porque esse computador tem o Windows antigo e esse está no Word novo.
Mas não faz mal. Em outra oportunidade a gente vai... Mas essa prece final fala tudo isso que nós falamos. E quando a gente fica doente, o início é assim, quando a gente fica doente, primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar um médico da Terra. Porque ele pode resolver o problema rapidamente. Não precisa ir a nenhum centro espírita, não precisa ir a nenhuma sinagoga. Ele vai tratar. Porque é um mal físico, assim, de unha encravada. Eu estou dizendo que são problemas que é físico, puramente físico. Quando você tem outros tipos de problemas que foram criados pelo ego, aí sim a gente vai nesse tipo de clamar por Deus. Vamos clamar por Deus pela unha encravada. Vamos dar uma coisa mais séria, né? Isso a gente precisa, que o médico vai curar a gente de várias coisas. É importante, né? Todo mundo deve ter um médico que recorra logo no primeiro instante, né? Depois, se aquela mal persiste, aí vamos procurar. Muitas vezes a gente só procura uma casa espiritualista quando o negócio está feio, né? Quando o negócio está mais ou menos, não procura não. Aí vai pela dor mesmo, né? Aí vai. Fulano está precisando. Podia ter procurado antes, né? Se acreditasse que tem um Deus dentro da gente. Às vezes é um processo. É um processo de aprendizado. Claro que é. A gente não tem problemas na vida. Ninguém tem problema na vida. A gente tem aprendizado na vida. Então, com isso, a gente termina essa nossa conversa dessa noite. E muito obrigado, até outro dia. Tchau.